Olá, tudo bem? Compartilhar algo com você que o Senhor tem me ensinado aqui. Tenho estudado por esses dias o primeiro livro de Samuel, o início, da monarquia de Israel, onde são eleitos os primeiros reis, tanto Saul quanto Davi, nessa ordem, Saul, primeiro rei, e segundo rei, o rei Davi. E diante da história de Saul, é uma história muito conhecida, mas eu já li por tantas vezes esse livro daqui, e dessa vez ele ministrou algo diferente em relação ao início da caminhada de Saul. Me ensinou sobre um cuidado que o Senhor tem com a vida de todos, mesmo sabendo e conhecendo os nossos corações. Nós observamos que Saul foi requisitado pelo povo, não diretamente ele, mas o povo queria. Um rei havia vindo de uma sequência onde os governantes eram os profetas, na sequência os juízes, e agora então nesses livros em diante seriam coordenados por reis. E o Senhor escolheu um rei à medida do que o povo precisava, um rei à medida do que o povo necessitava. Então a Bíblia fala que foi um homem alto, um homem forte, bonito, um homem de posses. Afinal, a Bíblia nos ensina que logo no versículo 1 do capítulo 9 do livro de 1 Samuel, que quis o seu pai, era da raiz de Benjamim, e era um homem de muitas posses, como a própria palavra de Deus nos usa aqui. Então nós observamos já logo no início o primeiro ensinamento do Senhor, trazendo e satisfazendo o desejo do coração daquele povo. Então mesmo que embora o Senhor soubesse, através dos seus atributos incomunicáveis conosco, a sua onipresença, a onipotência, a temporalidade do Senhor, ele já sabia o que aconteceria lá na frente, mas mesmo assim ele traz Saul para coordenar o povo, um rei à medida do que o povo estava clamando e necessitando. Eu acho muito interessante aqui, porque Deus usa um contexto de resgate de animais. Em algumas jumentas do seu pai, ele havia se extraviado, havia se perdido, e Saul, ele é requisitado pelo seu pai para ir buscar essas jumentas. Mas nós observamos que era uma família de posse, possivelmente Saul ele não estava habituado a fazer esse tipo de trabalho, assim como também não estaria habituado em coordenar e em reinar sobre o povo, mas observa um cuidado do Senhor, fazendo com que as condições fossem providas para que Saul conseguisse desempenhar da melhor forma possível aquilo qual o Senhor havia chamado e requisitado ele, sobre o governo, sobre o governo do seu povo. Nós observamos aqui logo no início que Saul, quando ele é chamado pelo seu pai para resgatar essas ovelhas, essas jumentas, e lá na frente seria o contexto histórico que Deus daria para encontrar ele com Samuel, qual ungiria ele, ordenaria ele como rei da nação de Israel. Nós observamos que Deus observa que ele não conseguiria possivelmente sozinho. E aí aqui no versículo 3 do capítulo 9 diz que extraviaram-se as jumentas de Quis, seu pai de Saul, e disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vá procurar as jumentas. E aí, diante só desse versículo, o Senhor me ensinou algo muito precioso. Quando nós estamos caminhando nos propósitos a qual o Senhor está nos direcionando, por muitas vezes nós não vamos entender os caminhos que as nossas vidas vão tomar. Por muitas vezes nós seremos requisitados a fazer atividades que nós não estamos acostumados, cumprir de alguma forma agendas, compromissos que nós não estamos ou não nos sentiremos confortáveis a cumprir. Mas todas elas fazem parte de um plano, fazem parte de um propósito ao qual nós entenderemos mais lá na frente, adiante das nossas vidas. Saul possivelmente se sentia incapaz de exercer essa simples chamada do seu pai aqui. E aí, diante desse chamar Saul e levantar um moço, levantar um ajudante para ele, foi o ensinamento que o Senhor me trouxe aqui. Nós seremos chamados, convocados, quer queira você ou não, todos nós temos um propósito diante do Senhor. Todos nós temos um direcionamento, um plano a qual fomos feitos e formados. E a Bíblia fala que antes do ventre da nossa mãe, assim como o profeta Jeremias, nós já havíamos sido designados diante de um propósito a qual faríamos. Isso não quer dizer que nós temos um destino fardado àquela direção, mas nós temos um caminho marcado que nós devemos seguir. E diante do nosso livre-arbítrio, possivelmente nós podemos decidir ou não cumprir com esse chamado. E nós observamos aqui que Deus proporcionou todas as situações. Tudo o que Saul precisava para conseguir ter um ótimo, um excelente reinado, o Senhor proporcionou para ele. Nós sabemos, você sabe, que Saul não conseguiu cumprir o seu propósito. Lá na frente, fruto de um desvio seríssimo de caráter, ele se corrompeu, ele, através de ansiedade, quis fazer com suas próprias mãos. Ele tentou adaptar as palavras do Senhor sobre a sua vida e foi destituído como rei. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui no início da vida de Saul. Como Deus proporciona todas as situações para ele e proporciona para minha e para a sua vida também da mesma forma. Saul foi levantado como rei. Deus sabia da sua falta ou da sua necessidade. Logo no início da caminhada nós observamos que Deus levanta um homem, levanta um moço, levanta um servo para ajudar, servir e cooperar com ele no início da sua caminhada. Nós observamos que em um primeiro momento, quando Saul decide desistir de cumprir com a sua primeira missão de buscar os animais do seu pai, a jumenta, esse moço ao qual o Senhor, eu ouso dizer que foi o próprio Deus que colocou ele na vida de Saul,
faz com que ele consiga olhar para o Senhor. Então ele fala assim que diante daquela necessidade que eles estavam tendo ali naquele momento, por não ter conseguido encontrar as jumentas, Saul mostra uma insegurança, uma falta de responsabilidade ali. Deus usa esse moço, aqui no versículo 7, para dizer e para lembrar que eles teriam uma pessoa que poderiam buscar o Senhor, para que o Senhor, eles intercedessem ao Senhor, para que o Senhor conseguisse cumprir com aquela primeira missão a qual ele havia sido designado. Então o Senhor está o tempo todo provendo, proporcionando situações nas nossas vidas para que nós possamos cumprir o nosso propósito. O Senhor está o tempo todo balizando, condicionando, dirigindo as nossas vidas para que nós consigamos chegar, completar a nossa carreira, como o apóstolo Paulo fala, para que nós possamos guardar a nossa fé e cumprir cada um dos propósitos a qual o Senhor tem designado. Nós observamos que Saul ele tinha um problema sério de identidade. Quando nós olhamos aqui lá no versículo 21, no 22, nós observamos que Deus usa o próprio profeta Samuel, o juiz, né, até então Samuel, o sacerdote, uma tripla função ali, para que honrasse a vida de Saul, para que ele entendesse a importância da vida dele para com o reino, para com a própria nação de Israel ali. E eu observo o tempo todo aqui na vida de Saul, o Senhor, em todas as necessidades de Saul, o Senhor entrava com uma provisão. E se você observar bem ao longo da sua vida, daquilo que você já viveu e daquilo que você tem vivido hoje, no presente momento, o Senhor tem feito a mesma coisa com você. Tudo aquilo que de alguma forma ele chamou, convocou você, seja na área profissional, seja na área familiar, seja na área de qualquer uma das áreas eclesiástica, ministerial, sei lá, qualquer área da sua vida, o Senhor está provendo as situações para que você consiga cumprir com êxito aquilo a qual você foi chamado. O problema é que nós, por muitas vezes, não voltamos os nossos olhos ao Senhor. O problema, por muitas vezes, assim como Saul, nós queremos fazer com a nossa força do braço. O problema é que muitas vezes nós não dedicamos tempo à oração suficiente para nós entendermos e escutarmos a voz do Senhor. O problema é que nós, por muitas vezes, não buscamos nas Escrituras quais são os princípios, e princípio fala de um começo, e o começo fala de um norteador, de uma base a qual nós devemos estar forjados, alicerçados, para que nós consigamos sempre ter uma direção onde seguir. O princípio ele serve para nos basear, para nos nivelar, para que no momento lá na frente, de alguma forma nós estejamos no sentido perdido, nós tenhamos para onde voltar. E é para isso que servem os princípios do Senhor. Infelizmente, por tantas vezes, diante de tribulações, diante de missões, diante de chamados e propósitos grandiosos que o Senhor tem colocado na vida de homens e mulheres ao redor desse mundo, eles se corrompem porque passam a se sentir autossuficientes. Então, um dos venenos, grandes venenos ministeriais, seja o seu primeiro ministério na sua casa, seja o seu ministério profissional, seja o seu ministério eclesiástico, a autossuficiência foi um dos grandes problemas da vida de Saul e fez com que todo esse cuidado que Deus teve sobre a vida dele, todo esse amor que foi derramado, toda essa série de aprovisionamento, digamos assim, sobre a vida dele, fossem rasgados e jogados no lixo e fez com que ele não conseguisse cumprir o propósito que verdadeiramente Deus havia estabelecido na vida dele. Quero lembrar você aqui que não teve Saul, mas teve Davi. E depois de Davi teve Salomão, e assim foi tantos e tantos reis que reinaram sobre a monarquia de Israel. Então, o que eu quero dizer para você é que, se você de alguma forma não quiser cumprir, através de princípios, valores, ética, moral, aquilo que Deus tem colocado para você, será levantado uma outra pessoa no seu lugar. O reino ele não vai deixar de avançar. O reino não vai deixar de existir. Mas você e eu podemos ser participantes de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nesse tempo. Pensa nisso, viu? Você não está sozinho. Todo o peso do seu chamado, todo o peso da assunção, o Senhor tem levantado pessoas, tem provido todas as situações necessárias e suficientes para que você consiga cumprir aquilo que Ele designou na sua vida. Lembre-se, o mais interessado de tudo isso é Ele. Por isso que Ele deseja usar com maestria as nossas vidas. Pensa nisso, viu? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Até mais.